Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Hoje a catequese é sobre o sacramento da ordem. A gente tem os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a primeira Eucaristia, são os sacramentos da iniciação cristã. Nós temos sacramentos também de missão, sacramentos de missão, que são a ordem e o matrimônio. Como o próprio nome diz, ele institui uma missão para a pessoa, né? Então os sacramentos se dividem em sacramentos de iniciação, sacramentos de cura e sacramentos de missão. Sacramentos de iniciação, como eu disse, batismo, Eucaristia e crisma. Sacramentos de cura, confissão e unção dos enfermos. E sacramento de missão, matrimônio e a ordem. Por que missão? A pessoa que se casa, que recebe o sacramento do matrimônio, ela recebe junto. Eu me casei, vou receber o quê? Fez errado a redação? Não tem problema não. Eu me casei, eu vou receber o quê? Eu vou receber a esposa e a missão de levar aquela esposa e os filhos que vão ser frutos desse matrimônio para o céu. Entendeu? Eu me casei para ser feliz. Não, você não casou para ser feliz. Quem disse que você casou para ser feliz? E por que as pessoas pensam, eu me casei para ser feliz? É por isso que é infeliz no casamento. Você não se casa para ser feliz. Essa é uma catequese para a semana que vem. É só para fechar esse raciocínio. Você se casa para fazer a pessoa feliz. Entendeu? E para fazer a pessoa feliz, qual é a felicidade plena? Jesus. Jesus é a felicidade plena. Então, levar a pessoa para Jesus. E fazendo a pessoa feliz, aí consecutivamente você é feliz. Então é um sacramento de missão. Levar a esposa e os filhos para Deus. O tema de hoje não é o matrimônio, né? O tema de hoje é a ordem. A ordem também é um sacramento de missão. O sacerdote, o diácono ou o bispo, eles têm a missão de conduzir o povo de Deus à terra prometida. Como Moisés, que caminhava no deserto conduzindo o povo à terra prometida, como Moisés que caminhava pelo deserto, libertando o povo do faraó do Egito e da opressão, da escravidão do Egito, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo deserto, até a terra prometida, assim é o sacerdote, assim é o diácono e o bispo. Eles têm a missão de tirar o povo da escravidão do pecado. O Egito é o símbolo do pecado. A escravidão do pecado, passar pelo Mar Vermelho, pelo deserto, ou seja, pelos perigos espirituais desta vida, até conduzir-nos à terra prometida. Nortear os fiéis até a terra prometida, que é o céu. Então, o sacerdote, o diácono e o bispo são ordenados não para si. O padre não é para si. O padre é para os outros. São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, São João Maria Vianney dizia assim: o padre não é para si, o padre é para os outros. O padre, ele confessa, mas não confessa a si mesmo. O padre ministra a Eucaristia, mas ele não ministra para si, é para o povo. O padre dá unção aos enfermos, mas ele não pode receber de si mesmo a unção aos enfermos. O padre confessa, mas ele não pode se confessar. O padre abençoa, mas ele não se abençoa, né? Então o padre é um ministro para a salvação do povo de Deus. Ele confessa com outro sacerdote, ou com o bispo, né? Mas qualquer padre pode confessar com outro sacerdote. Até o Papa pode se confessar com o padre. Olha que interessante, o grau da importância do sacerdócio. Falou de o padre se confessar com outro padre, né? Eu me lembrei dessa história da vida de São João Paulo II. O Papa João Paulo II já era Papa. E um bispo, amigo dele, estava em Roma. E caminhando por Roma, ele viu um morador de rua. Ele olhou aquele morador de rua e falou assim: eu conheço esse morador de rua de algum lugar. Foi lá conversar com o morador de rua. Aquele morador de rua havia estudado no seminário junto com aquele bispo. Aquele morador de rua havia sido ordenado padre. Era um sacerdote que, por questões de depressão
e problemas psicológicos, abandonou tudo, abandonou a igreja, abandonou o sacerdócio, estava vivendo em condição de rua, morando com os moradores de rua. E aquele bispo, vendo aquele sacerdote em condição de rua, vivendo como morador de rua, ele pegou e falou assim: vou levar você para conversar com o Papa. Não, sou mendigo, vou levar o senhor para conversar com o Papa. Pegou ele daquele jeito, todo sujo, maltrapilho, e levou ele para o Vaticano para conversar com o Papa João Paulo II. E colocou ele diante do Papa para conversar com o Papa. E o Papa sentou ele numa cadeira. E o Papa João Paulo II, o Papa, se ajoelhou diante dele e falou assim: padre, me atende confissão. Ele falou assim: Papa, eu sou um mendigo. Ele falou assim: eu também sou um mendigo da graça de Deus, me atende confissão. E aquele padre que estava em situação de rua atendeu o Papa em confissão, absolveu o Papa. E o Papa falou assim: agora você vai ficar numa paróquia e você vai cuidar dos moradores de rua. E colocou ele provavelmente para ser sacerdote de novo numa paróquia para cuidar dos moradores de rua. Então você vê que coisa tremenda é o sacerdote. Ele, morador de rua, mendigo, em situação de mendicância, atendeu e absolveu o Papa, que é um santo, né? São João Paulo II, absolveu e atendeu o Papa. Então o sacramento da ordem, ele é tremendo, ele é tremendo. O que é o sacramento da ordem? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1536. 1536, o sacramento da ordem. O catecismo diz assim, ó: a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Então, esse parágrafo 1536, ele faz uma síntese, um resumo do que é o sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? É a continuação do ministério de Cristo no mundo hoje. Então, o que o padre faz? O padre faz aquilo que Cristo fazia. O padre é um Cristo que permanece na terra hoje. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Conforme vai dizer o Salmo, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que é aquele sacerdote do Deus Altíssimo que é apresentado no livro do Gênesis, ele é uma prefiguração de Jesus. Jesus é o eterno e sumo sacerdote. E todos os sacerdotes são sacerdotes no sacerdócio de Cristo. O sacerdócio ministerial, que é conferido ao homem pelo sacramento da ordem, esse sacerdócio é o sacerdócio de Jesus. São João Maria Vianney vai dizer que quando a gente vê um padre, a gente precisa ver o sacerdócio e a pessoa de Jesus no padre. Assim como a gente olha um vidro, a gente vê a luz através do vidro. Vocês estão vendo aqui essas vidraças, né? Atrás das vidraças vocês estão vendo a luz do sol. Assim é o sacerdote. Quando você vê o Padre Celso, através do Padre Celso, é preciso que nós vejamos a pessoa e o sacerdócio de Jesus. Porque o sacerdócio do Padre Celso nada mais é do que o sacerdócio de Jesus que está confiado a ele eternamente. O Padre é Padre para sempre. É um sacramento que marca um caráter indelével. Assim como o batismo te faz filho por adoção de Deus e marca a alma como um sinal de Deus para sempre, ainda que a alma vá ao inferno, no inferno a alma terá o sinal de Deus. Assim também no sacerdócio. O homem ordenado que recebe o sacramento da ordem, ele tem em si o sacerdócio de Cristo marcado na sua alma, indelevelmente, nada pode apagar, nem sequer o seu pecado, nem sequer que ele abandone o ministério ordenado. E imagine você um sacerdote que abandonou tudo e vai para o mundo e cai no pior dos pecados, se torna um bandido, sei lá, uma desgraça. Ainda assim, no pecado, ele ainda trará em si o ministério de Jesus. Ele trará em si o ministério de Jesus. Sempre será sacerdote. Será sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, vai dizer o Salmo. O sacerdócio de Jesus é conferido de maneira indelével e para sempre. E o padre, ele é o coração da igreja. Por que eu digo que o padre é o coração da igreja? Gente, se o seu coração para, você morre, né? Não é assim? Se o coração para, você morre. Da mesma forma o sacerdócio. Não existe igreja sem sacerdote.
Se não tiver o padre, não tem Eucaristia. Se não tiver o padre, não tem confissão. Se não tiver o padre, não tem unção aos enfermos. Se não tiver o padre, não tem igreja. Se não tiver o padre, não tem igreja católica. O sacerdócio é o coração da igreja. E por quê? Porque o padre é a continuação de Cristo na terra hoje, exercendo o ministério de Cristo na terra hoje. E o que é a igreja sem Cristo? A igreja sem Cristo é nada. Se o padre é o doce Cristo na terra hoje, Santa Catarina de Siena dizia isso para o Santo Padre o Papa. Dizia que o Papa ele era o doce Cristo na terra. E a gente pode aplicar essa frase de Santa Catarina de Siena para todo sacerdote. Cada padre é o doce Cristo na terra hoje. Como Jesus perdoava os pecados, o padre perdoa os pecados. Como Jesus anunciava a palavra, o padre anuncia a palavra. Como Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do altar na Santa Missa, de Mateus 26, versículo 26, quando ele tomou o pão e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. É isso que o sacerdote faz em cada Santa Missa. Como Jesus restaurou a vida de Santa Maria Madalena, restaurou a vida de Zaqueu, restaurou a vida de Mateus, assim também o padre restaura a vida de tantos e tantos pecadores pelo seu ministério. Então, o padre é a atualização no tempo e na história da pessoa de Jesus. É um mistério. São João Maria Vianney, ele tem uma frase que ele fala assim: se nós conhecêssemos o que é o sacerdote, nós morreríamos. Não de susto, mas de amor. Olha que frase forte essa de São João Maria Vianney. Se nós conhecêssemos o que é o sacerdote, nós morreríamos. Não de susto, mas de amor. Na alma de cada padre, Jesus colocou um selo tremendo que muitas vezes nós não conhecemos, mas que espiritualmente resplandece. Então, o que é o sacramento da ordem? É o conferir ao homem o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo, a participação e a atualização do reino de Deus na terra hoje. Esse é o sacramento da ordem, né? Quem confere esse sacramento é o bispo, né? Somente o bispo pode ordenar alguém. Somente o bispo. O sacramento da ordem, como disse aqui o próprio parágrafo 1536, ele tem 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Por isso que chama sacramento da ordem. Ordo, em latim, é como se fosse uma, entre aspas, classe. Então tem, entre aspas, a classe dos diáconos, a classe dos presbíteros, que são os padres, e, entre aspas, a classe dos bispos. A ordo dos diáconos, a ordo dos presbíteros e a ordo dos bispos. Por isso o sacramento da ordem, porque insere o homem que é ordenado naquela ordem, naquela, entre aspas, naquela classe. No português atual a gente falaria naquela classe, naquela categoria, entendeu? Então assim, a categoria dos diáconos, a categoria dos padres e a categoria dos bispos. A ordem dos diáconos, a ordem... a gente fala assim, de qual congregação que a senhora é irmã? A gente fala assim? Ou fala de qual ordem que a senhora é irmã? Não é assim? Ordem dos frades menores. Ordem de São Bento. Entendeu? Então, nesse sentido. Então, a ordem dos diáconos, a ordem dos presbíteros, que são os padres, e a ordem dos bispos. São essas 3 ordens. O sacramento da ordem é conferido na sua plenitude aos bispos, porque os bispos, eles são os apóstolos hoje no mundo. Então o bispo é o apóstolo do mundo hoje, ele tem a plenitude do sacramento da ordem, entendeu? Quem que pode ser ordenado? Pode ser ordenado um homem. As mulheres não podem ser ordenadas. Por quê? Porque Jesus instituiu os apóstolos homens. E Jesus é homem. O sacerdócio é próprio do ministério da pessoa de Jesus. Como Jesus é homem e instituiu o sacerdócio nos homens,
o sacramento da ordem é conferido apenas a homens. O cardeal, esqueci o nome dele agora, cardeal americano famoso, Fulton Sheen. O cardeal Fulton Sheen, ele comentando sobre isso, ele dizia que assim como o homem entrega a semente que vai ser recebida para a mulher, e essa semente vai gerar a vida, ele está falando do espermatozoide e do óvulo, né? Só que ele usa essa linguagem, semente. Até a palavra sêmen vem de semente, né? É o mesmo radical. Então ele diz, como o homem entrega a semente que vai ser recebida pela mulher e essa semente vai gerar a vida, o sacerdote, ele é um homem que entrega a semente da vida eterna, que vai ser recebida pela igreja, são os fiéis leigos, que é a mulher, que devem fazer com que essa vida germine no mundo. Entendeu? Então o cardeal Fulton Sheen usa essa comparação. Sacramento da ordem. A gente já falou por que tem esse nome, né? Por causa da ordinácio, né? Que é o Papa. Sempre é o Papa que escolhe os bispos. O Papa, ele define quando tem uma vacância numa diocese. O Papa, diante daquela vacância, ele olha o clero não necessariamente daquela diocese, pode ser o clero do mundo inteiro, mas normalmente daquela região do mundo, né? Aquela região do mundo, por exemplo, aqui nosso bispo Dom Wilson fica emérito. Bispo emérito seria como se ele fosse aposentar, né? Continua sendo sacerdote, celebrando a missa e tudo, mas não vai mais administrar a diocese. Continua sendo bispo, mas não vai administrar a diocese. Bispo emérito, como foi o Papa Bento XVI quando ficou emérito. Então, a diocese fica vacante. Então, o Papa olha para aquela diocese vacante e ele procura um sacerdote que possa ser ordenado bispo para conduzir aquela diocese. Então, ele olha para o Padre Celso e fala assim, esse Padre Celso daria um bom bispo, hein? Vão ordená-lo bispo. Então, ele vai lá e convida o Padre Celso para ser bispo. E aí, o Padre Celso é ordenado bispo. O Dom Vital, não sei se vocês já ouviram falar do Dom Vital. Dom Vital Maria Gonçalves. É um bispo mártir brasileiro. Foi envenenado pela maçonaria, porque ele combatia a maçonaria de maneira ferrenha, sendo fiel ao Papa. Foi envenenado pela maçonaria. Ele foi ordenado bispo com 26 anos e morreu com 30 e poucos anos. Dom Vital, quando ele foi ordenado bispo, ele foi ordenado bispo para ser bispo de Olinda, lá em Pernambuco, mas ele era frei capuchinho em São Paulo, na capital. Então ele era padre, capuchinho, frei capuchinho, né? Franciscano, e ele dava aula no seminário em São Paulo. Mas quando foi ordenado bispo, foi ordenado na Catedral da Sé, em São Paulo, mas foi nomeado lá para Olinda, lá para o Nordeste. Então assim, por que o Papa escolheu a época Dom Vital para ser bispo de Olinda? Porque Dom Vital, ele era nordestino. E ele tinha vivido na França, tinha sofrido muito com o frio da França, tinha ficado doente. E em São Paulo também é muito mais frio que o Nordeste, né? Então ele falou assim, eu preciso de um bispo que fique no Nordeste. Esse padre aqui é um excelente padre, excelente sacerdote, muito santo, e ele é nordestino, então vai se adaptar bem ao Nordeste. Então colocou ele. Então o Papa usa esses meios humanos, pastorais e espirituais também para definir quem são os bispos, né? E para ordenar os bispos. Somente o Papa pode definir quem são os bispos, somente o Papa. Mas já aconteceu na história da igreja, algumas vezes, bispos serem ordenados sem ordem do Papa, e já tivemos alguns problemas com relação a isso. Então, é uma longa história. A última que aconteceu foi com o Dom Marcelo Lefebvre, em 1988, que ele ordenou 3 padres para serem bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, mas isso daí daria horas e horas de catequese. Se vocês quiserem, a gente fala sobre Dom Marcelo Lefebvre. Dá para falar umas 3 horas sobre esse tema aí. Mas depois eu posso gravar uns vídeos e mandar para vocês sobre Dom Marcelo, sobre essa situação da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, etc. Dom Vital. Não, colocaram no quarto dele de dormir. Envenenaram o quarto dele com algo tóxico, ele dormiu no quarto,
provavelmente alguém conhecido dele, acordou passando mal e falou assim, eu acho que me envenenaram. Olha como é que são as coisas. Ele falou assim, eu acho que me envenenaram, porque eu dormi no meu quarto e passei mal. Aí o padre que trabalhava com ele falou assim, não, Vitão, mas será que realmente envenenaram no seu quarto? Eu vou dormir no quarto do senhor para ver. Aí o padre dormiu também e ficou envenenado também. Falou assim, realmente o senhor está me envenenando mesmo, porque eu também estou. E ele morreu bem novo, coitado. Enfim, os efeitos desse sacramento da ordem a gente já falou, mas eu vou pegar aqui o parágrafo 1581, do Catecismo da Igreja Católica, para a gente abordar um pouco sobre os efeitos do sacramento da ordem. 1581. Ele diz assim, esse sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor da Igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja, em sua tríplice função de sacerdote, rei e profeta. Parágrafo 1585. A graça do Espírito Santo própria deste sacramento consiste na configuração a Cristo sacerdote. Então o homem ordenado ele é configurado. O que significa configurado? Tem a mesma figura de Cristo sacerdote. Mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. No caso do bispo, trata-se de uma graça de força, o espírito que constitui chefes, oração de consagração própria do bispo no rito latino, traz essa expressão, o espírito que constitui chefes. A graça de guiar, defender com força e prudência a igreja, como pai e pastor, com amor gratuito por todos e predileção pelos pobres, doentes e necessitados. Então, o sacramento da ordem faz o homem a figura de Cristo, configura o homem a Cristo. O diácono, ele é o servidor do clero, ele serve o padre e o bispo. O diácono não é sacerdote. A diaconia é uma ordem de missão. O presbítero, ele é sacerdote, ele é o pastor da igreja local. Da igreja local a gente entende como diocese, mas eu quero dizer da paróquia, né? Daquela fração de povo que é a paróquia. Ele é o pastor que conduz aquela fração de povo, que santifica aquela fração de povo. E o bispo, ele é o representante dos apóstolos e o chefe da igreja. Ele tem a plenitude do sacramento da ordem. O bispo é o último grau da ordem. Então o cardeal, o arcebispo, o cardeal e o papa são cargos eclesiásticos. O papa é o bispo de Roma. Então o último grau do sacramento, o grau mais elevado do sacramento da ordem é o episcopado, o bispo. Entendeu? Qual é o papel dos leigos diante do sacramento da ordem? Qual que é o nosso papel? A gente tem um duplo papel no sacramento da ordem. Primeiro papel, a gente precisa sustentar o sacerdote com a nossa oração. Sustentar o sacerdote. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo enlouqueceu, entrou em guerra. Na guerra você precisa de quê? Tanques de guerra, aviões, viaturas, armas e munições para a guerra. Para que você tenha tanques de guerra, armas, munições, viaturas, você precisa de metal, ferro, aço. Para que você precise de aço, você precisa de uma siderúrgica. O Brasil ia entrar na guerra, historiadores dizem que Getúlio Vargas era muito afeto às ideias de Hitler e que Jesus era muito propenso a entrar na guerra ao lado dos alemães. Tanto que ele tinha até uma diplomacia com Hitler, de maneira que ele extraditou a Olga Benário, que era uma alemã judia comunista, que havia se casado com Luiz Carlos Prestes. Getúlio extraditou a Olga Benário para a Alemanha e ela morreu no campo de concentração. Então ele tinha uma coleta com Hitler, né? Os americanos, que capitaneavam os aliados contra o eixo, olhando para o Brasil, que estava ali se aproximando ideologicamente do nazismo, ele olhou e falou assim, putz, não é interessante a gente ter um país aliado dos nazistas aqui na nossa bota, né? Na América do Sul. Porque aí os alemães fazem uma base aqui na América do Sul, daqui a pouco eles tomam toda a América do Sul, como já tomaram grande parte da Europa, né? É interessante que a gente consiga que o Brasil seja nosso aliado. Então os americanos fizeram uma proposta, o presidente Roosevelt fez uma proposta para o Getúlio Vargas, o Franklin Roosevelt. Bom, entra do nosso lado, a gente dá uma metalúrgica para vocês. E aí vocês, com o aço que vocês vão produzir, vocês dão aço para a gente fazer as nossas munições, tanques de guerra,
etc. Sempre, né? E vocês ficam com a metalúrgica para vocês. E aí eles deram a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Foi o Brasil, o presidente Roosevelt, inclusive lá em Volta Redonda tem uma escola que chama Presidente Roosevelt, por conta desse presidente americano, que deu a usina para o Brasil, a CSN, que durante muitos anos, durante muitas décadas, foi a maior usina metalúrgica da América Latina. Então, para você sustentar a guerra, você tem que ter aço. Para ter aço, você tem que ter uma metalúrgica. Da mesma forma, o padre é aquele que está combatendo a guerra contra o demônio pela salvação do povo. E aí está o papel do leigo. O leigo é a metalúrgica. O leigo é aquele que sustenta o padre com as suas orações. A gente abençoar o Santo Padre o Papa e todo o clero. Essa oração que foi ensinada pelo anjo de Portugal aos pastores de Fátima, o anjo de Portugal põe na boca dos pastores de Fátima a necessidade de nós rezarmos pelo clero. E Nossa Senhora, na sua aparição em La Salette, ela apresenta a pobreza espiritual que os padres daquela época estavam vivendo e que ainda hoje vivem, a dificuldade e as quedas do clero. Por que às vezes a gente vê tanto padre que às vezes abandona o sacerdócio? Por culpa nossa, leigos, que não rezamos pelo padre. Que não rezamos pelo padre. Então assim, nós temos a obrigação moral e religiosa de rezar pelo clero. Rezar pelo Santo Padre o Papa, rezar por todos os cardeais, arcebispos, bispos, monsenhores, presbíteros, os diáconos, rezar pelos seminaristas, que o Senhor nos dê muitas e santas vocações sacerdotais e religiosas, rezar pelo nosso pároco, é a nossa obrigação, rezar no mínimo pelo nosso pároco, pelo nosso bispo, pelo Papa, é o mínimo, mas eleja alguns sacerdotes para você rezar, eleja. Eu rezo sempre pelo Padre Celso, pelo Padre Tiquinho lá de Tremembé, que é meu amigo, rezo sempre pelo Monsenhor Eugênio e pelo Papa, e pelo Bispo, é claro, Dom Wilson. Como eu estou na diocese também, trabalhando na diocese de Caraguá, eu rezo pelo Padre Cláudio, que é o pároco da Paróquia Santa Teresinha, onde eu ministro catequese lá, rezo sempre pelo Padre Cláudio, e rezo sempre pelo Dom José Carlos, que é o Bispo lá da diocese. Então, eleja, aí eu falei 7 pessoas do clero que eu rezo com frequência. Escolha 7 pessoas do clero para vocês rezarem. Obrigatoriamente, dentro dessas 7 tem que ter o Padre Celso, Dom Wilson e o Papa, né? Escolha mais 3, mais 4 sacerdotes para você ir pelo Padre Fred, né, que é o nosso vigário aqui na paróquia. Reze pelo clero. Nós precisamos ser a metalúrgica, porque sem armamentos, sem munição, sem fuzil, sem viatura, sem tanque de guerra, não se faz guerra. Então o padre precisa das nossas munições espirituais. Nós somos aqueles que vamos conceder ao sacerdote as munições espirituais para que ele combata o combate espiritual. Esse é o primeiro papel do leigo com relação ao sacerdote. Sustentar o padre na guerra. E muitas vezes, em vez de a gente sustentar o padre, a gente fala mal do padre, a gente critica o padre, a gente boicota o padre, a gente estressa o padre, né? Em vez de a gente ajudar o padre, parece que a gente quer que a gente acabe com o sacerdócio do homem. Parece que a gente quer que o padre abandone a batina. Porque o leigo, muitas vezes, ele só está ali atazanando a vida do sacerdote. Fica vendo e etc, né? Então, gente, o sacerdote é o coração da igreja. Sem padre não tem igreja. Sem padre não tem igreja. E sem leigos sustentando o padre, ele vai combater sozinho contra o inferno. O padre combate contra o inferno inteiro. Um homem que se ordena sacerdote, ele é ordenado para combater o inferno. E a gente que tem que dar essas munições para ele combater. Nós somos a usina metalúrgica do padre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as famílias precisam ser celeiros de vocações sacerdotais e religiosas. Por isso, se Deus chama um filho para ser padre ou para uma filha para ser religiosa, isso precisa ser para nós um motivo de muita alegria. Eu gostaria que Deus chamasse todos os meus filhos para a vida religiosa. Meus 3 meninos para serem sacerdotes e minha filha para ser religiosa seria uma grande alegria. Eu gostaria. Isso pertence a Deus. Eu os ofereço a Deus em toda a missa. Toda a missa eu ofereço a Deus. Senhor, se queres, eu vos ofereço neste ofertório, meus filhos. Meus meninos para serem sacerdotes e minha filha para ser religiosa. Toda a missa eu os ofereço. Se Deus quiser aceitá-los, louvor e glória a Deus. Mas muitas vezes a pessoa se diz católica,
mas quando o filho fala que quer ser padre, ou a menina fala que quer ser religiosa, ele boicota a vocação do filho. Mas que raio de católico é você? Que boicota a vocação do próprio filho, em vez de incentivá-lo. Então, a família é celeiro de vocações. A família é celeiro de vocações. E um matrimônio que gerou um padre, um matrimônio que gerou um sacerdote, ou uma religiosa, uma freira, é um matrimônio que deu certo. Porque o objetivo do matrimônio não é levar o filho a Deus, salvar o filho. Imagina o pai ou a mãe que tem a graça de ter um filho sacerdote. Como foi São Luís Martin e Santa Zélia Martin, que as filhas deles foram todas religiosas, dentre elas Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, nosso papel e o ponto principal dessa catequese de hoje, para nós, leigos, não podemos negligenciar o nosso papel diante do sacerdote, nossa missão. Provavelmente, não seremos ordenados, Nós podemos até ser, como diáconos permanentes, Existe diácono permanente transitório, Diácono permanente é o homem casado que é ordenado diácono, permanecerá diácono para sempre. Mas, provavelmente não seremos ordenados. Mas esse papel a gente não pode negligenciar. Não pode negligenciar. Você quer que Jesus estabeleça o seu reino sobre a terra? O estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra é dado pelo sacerdote, com o auxílio dos leigos. Precisamos ajudar o Padre a combater essa guerra espiritual. Amém? São João Maria Vianney, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguma dúvida, pessoal? Não? Falei pra caramba hoje,